Bom dia, alunos da Rede Municipal de São Roque. Sou o professor Roberto, professor de História. Estamos aí desenvolvendo algumas aulas por vídeo e também alguns textos escritos para que vocês possam estar de uma certa forma dando continuidade àqueles conteúdos que vocês estavam sendo trabalhados aí em sala de aula. Então eu, professor Roberto, mais a professora Eliette de História, ficamos aí responsáveis para que nós pudéssemos estar desenvolvendo alguns temas no que diz respeito ao conteúdo do 7º ano. Todos os professores da rede estão nessa mesma função, né, de estar preparando algumas matérias para vocês. Então alguns professores ficaram aí responsáveis por uma determinada série. Então a Eliette e eu ficamos aí responsáveis pelo 7º ano de toda a nossa rede municipal. Fico feliz em poder chegar até vocês, já que a gente não consegue estar de uma forma presencial com vocês, pelo menos aí nós estamos aí tendo uma teleaula, né, para que vocês possam estar dando continuidade ao conteúdo já trabalhado. Alguns já viram, né, então vai ser bom que vocês vão estar reforçando, e aqueles que não viram e ainda não trabalharam esses temas, é uma oportunidade então de estar conhecendo um pouquinho desse tema. Então nós desenvolvemos dois pequenos temas dentro da Idade Média: as Cruzadas e o Renascimento comercial e urbano, né? São temas que se desenvolvem todo o período ali da Idade Média, principalmente ali na baixa Idade Média aí que vocês vão ver. E aí eu queria comentar com vocês sobre a questão das cruzadas. Então, ou seja, na Europa medieval, a fé das pessoas ela era muito grande. Por quê? Porque eles sempre baseavam a sua fé realmente na Bíblia. Então tudo que eles faziam era em nome de Deus. Eles guerreavam em nome de Deus. Muitas vezes eles sacrificavam em nome de Deus. Então, de uma certa forma, aí a igreja tinha muito poder aí sobre as pessoas. Mas voltando do nosso texto, então, o que acontece? A força da igreja se devia sobretudo à sua organização e riqueza. O movimento das cruzadas, iniciado no século XI, foi um fator histórico muito importante para a reafirmação política e religiosa da Igreja Católica Ocidental. Mas serviu também como um elemento de consolidação das atividades comerciais no Mediterrâneo. Por volta do ano 1000, aumentou muito o número de fiéis vindo, né, de várias regiões da Europa para a cidade de Jerusalém, né, conhecida como a Terra Santa. E ali eles estavam a fim de concretizarem a fé. Em 1071, os turcos muçulmanos tomaram e conquistaram Jerusalém. Então, eles acabaram impedindo com que os cristãos, né, visitarem a cidade aí de Jerusalém, a Terra Santa. Em 1095, o Papa Urbano II, ele convocou os cristãos a uma guerra contra os infiéis. Quem eram os infiéis? Infiéis eram todos aqueles que não eram católicos, eles não eram católicos, principalmente os da religião muçulmana. E também para reconquistar Jerusalém, portanto, iniciava sim as cruzadas, nesse sentido. As cruzadas eram então o quê? Eram expedições militares que partiram a fim de combater os muçulmanos no Oriente. Os participantes das cruzadas consideravam-se soldados de Cristo. Suas roupas eram marcadas por uma cruz, que era o símbolo das cruzadas. Por isso que eles sempre consideravam-se soldado
de Cristo, porque tudo eles faziam em nome de Deus. Esse movimento atraía pessoas das mais diferentes camadas sociais, cada qual com seu devido interesse. Então você tinha dentro desses movimentos homens, você tinha mulheres, você tinha crianças, você tinha nobres, camponeses, ricos, pobres, todos participando aí dessas cruzadas. Tá? Lógico, foram cruzadas em anos diferentes, não foi ao mesmo tempo. Então podemos dizer que elas tinham, né, essas cruzadas, elas tinham um caráter material, social, econômico e religioso. Então as pessoas comuns que participavam dessas cruzadas, elas esperavam obter a salvação eterna e a absolvição de seus pecados. Diferentemente dos nobres, que queriam obter terras e outras riquezas orientais. Os mercadores, eles eram ambiciosos, então eles queriam sempre aumentar o seu comércio entre o Ocidente e o Oriente. E aí nós também tivemos os dirigentes da igreja, aqueles que comandavam a igreja católica. Então eles aproveitavam essas cruzadas, esses movimentos, para desviar a violência praticada pela nobreza guerreira, deslocando-se para fora da Europa. Então a igreja católica tinha também essa questão de objetivo. Em 1096 a 1270, você tem o século XI e o século XIII, foram realizadas 8 cruzadas oficiais. Você tem outras extraoficiais, mas se considera 8 cruzadas bem oficiais mesmo. Então, ao final dessas cruzadas, o que nós podemos então concluir? Houve um aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, a maior participação dos europeus no rico comércio de especiarias, aqui você tem as especiarias que eles estavam buscando lá do Oriente, que era muito importante para os europeus, e os artigos de luxo pelo mar Mediterrâneo, mar este que era controlado pelos muçulmanos. E nós tivemos também como consequência dessas cruzadas o enfraquecimento da nobreza guerreira, que endividou-se e perdeu muitos de seus membros. Então aí você teve aí rapidamente aí uma explanação sobre a questão das cruzadas. E dando sequência, já com o segundo tema nosso, que ele é uma consequência das cruzadas, é o renascimento comercial e urbano. Quando se fala em urbano, urbanização, vem na sua cabeça o quê? Cidade, né? Muito bem. Com o reaquecimento das atividades comerciais, houve também um crescimento das cidades e a vida que antes era voltada para a atividade agrícola passa a ter como cenário uma vida mais agitada. Então vocês percebem que na cidade a vida é mais agitada, na área rural, no campo, a vida ela é mais pacata, ela é mais parada. Né? Então, muito bem. Então, tudo isso trouxe uma nova característica aí, praticamente aí na Idade Média. Muito bem. Então, ou seja, esse cenário, ele passa a ser diferente justamente por quê? Porque esse cenário vai ser movimentado pelo comércio e o desenvolvimento de grandes rotas marítimas comerciais. Com esse desenvolvimento, houve transformações de vilas em cidades. Locais onde haviam grandes feiras para as trocas de produtos foram se transformando em centros comerciais. Passa então o quê? Passam a surgir cidades em volta de castelos, né, e as suas muralhas,
eram chamados inicialmente de burgos, e seus habitantes que ali viviam, né, que residiam, eram chamados de burgueses. Os mercadores italianos foram os que mais se destacaram. Então ali formaram-se duas importantes rotas de comércio. Cidades italianas ao oriente, via mar Mediterrâneo, cidade de Gênova e Veneza. E a outra rota, que é ao sul e norte da Europa por terra, passando pelas principais regiões de feiras, sendo a principal Champagne na França. Então você percebe o quê? Você percebe que começaram a surgir as corporações, isto é, associações de profissionais de um mesmo ramo de atividade. As duas corporações de ofício, como eram chamados mais importantes, né, era dos comerciantes e dos artesãos. As corporações de comerciantes eram chamadas de ligas, e a mais importante delas era a Liga Hanseática. Possuía numerosos navios e chegou a dominar todo o norte europeu. Essas corporações de artesãos era composta por sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros e etc. Tinha outras atividades. Eles eram dirigidos por mestres que estabeleciam regras e controlavam preços, qualidade e quantidade do que era produzido. Muito bem, o artesão começava a vida como aprendiz, que hoje também nós temos, né, aprendizes também, né, ok? Muito bem, e esse aprendiz, eles acabavam trabalhando nas oficinas de um mestre, em troca de alimentação. Eles não tinham salário no princípio, eles tinham alimentação, roupa e moradia. Faziam provas práticas e, se fosse aprovado, passava a oficial. Então eles tinham aí um período de experiência. Então, quando eles fossem aprovados, a partir de então, eles começavam a receber um salário e aos poucos poderiam tornar-se um mestre e, consequentemente, ter a sua própria oficina. O revigoramento do comércio das cidades impulsionaram o surgimento de universidades, dando ênfase, dando importância para aquele momento o estudo das artes, que vocês vão ver lá na frente a partir do Renascimento. Também deu um alavanco na medicina, no direito e principalmente na teologia, né, que é o estudo de Deus. Então aí vocês tiveram dois temas do sétimo ano, né, que passa-se no período da Idade Média, a questão das cruzadas e a questão do renascimento comercial urbano. Espero que vocês tenham entendido. Gostaria que vocês dessem uma lida no texto de apoio. Está bem fácil, tudo que eu falei está no texto de apoio. E que vocês pudessem estar aí exercitando o seu conhecimento através de 5 questões que nós colocamos de múltipla escolha. E juntamente com esse vídeo, para que vocês possam estar aí aprendendo aí um pouquinho mais. Que ao retornar às nossas aulas, fica muito mais fácil de vocês entenderem. Bom estudo, até a próxima e fique com Deus.